Olá pessoal, estamos aqui então para falar sobre o terceiro episódio da nossa série especial podcast Águas de Tensão mais a Pessoa América. Nesse terceiro episódio nós vamos estar recebendo aqui duas convidadas para falar sobre liderança feminina, né? No episódio anterior eu deixei o convite para vocês não perderem esse, então esperamos que seja um episódio para vocês refletirem, para que vocês possam cada vez mais entender o poder, os desafios, as dificuldades que a liderança feminina, né, requer e enfrenta diariamente. E esse vai ser o bate-papo nosso aqui com os nossos convidados. Antes de mais nada, só lembrando, né, o tema do episódio do evento desse ano, do 7º Congresso Sul-Americano de Leitura de Decisão de Máquinas Precisas, é Agricultura 4.0, né? Você já deve estar cansado de ouvir, né? Mas o professor André fala sempre a mesma coisa, é isso mesmo. Não é algo novo. Nós estamos falando aí pelo menos 5 anos, desde a época da pandemia, né? A nova agricultura, a agricultura 4.0, a revolução da agricultura, enfim. O desafio, a novidade é a continuidade do assunto, que é inovação diante desses eventos climáticos, eventos sociais e muitos também envolvidos eventos econômicos. Os desafios que, né, produtividade, economia e social nos gera pensando em agricultura digital. Pensando no que nós conversamos, né, nos 2 primeiros episódios, né, falamos da capital inicial da agricultura de precisão, falamos sobre a importância da educação no agro com o pessoal, né, da Comissão Jovem, né, da Farsul e também do olhar sobre o material escolar, enfim, de olho no material escolar, desculpa. E nós tivemos também, né, a grata satisfação de ter no nosso portfólio aqui de episódios o assunto liderança feminina e sustentabilidade no ar, né? Vejam que talvez só a liderança feminina poderia ser um baita de um episódio, mas anexamos ou juntamos sustentabilidade no ar porque também é importante e é fundamental e necessário, né? Entendo sustentabilidade não só como gerar economia, mas ser lucrativo também no ar, tá? De forma sustentável. Para o nosso bate-papo de hoje, eu estou recebendo, né, 2 engenheiras agrônomas, né, produtora e também desenvolvedora de mercado, né? Gostaria de desejar as boas-vindas e o aceite também ao nosso projeto, a Luciane Heinemeyer. Falei certo, mais ou menos o sobrenome. Seja muito bem-vindo, Luciane. Desde já, André, obrigada pelo convite. Ana, é um prazer estar aqui com vocês, com esse bate-papo. Sem dúvida, o Sul América é um evento aqui na nossa região já consagrado, né? E que a gente vê hoje aí a presença de tantos jovens nesse momento. Então, eu sou Luciane Heinemeyer, eu sou engenheira agrônoma e produtora rural. Ano que vem completo 30 anos de formada pela Universidade de Passo Fundo. Iniciei minha carreira profissional no departamento técnico da Cotrijal, que é aqui que é a proprietária desse parque, aqui que a gente está hoje realizando esse evento. Eu faço parte hoje do De Olho no Material Escolar, sou associada junto com as meninas que passaram aqui anteriormente no podcast anterior. Faço parte do Sindicato Rural, né? Sou mãe já de uma estudante de agronomia na UPF aqui também. E tô aí, trabalho diretamente no campo. Hoje eu sou produtora rural, já há 25 anos, atuando na propriedade. E a gente está aí para colaborar, para trocar uma ideia com a Ana e com vocês a respeito da liderança feminina e da sustentabilidade. Tá joia, seja muito bem-vinda mais uma vez e obrigado pelo convite. Eu aceito do nosso convite. Eu que agradeço. E agora, então, a Ana Paula Soto, né? Enfim, seja muito bem-vinda. Seja um bate-papo proveitoso, né? Como a Luciane comentou. Enfim,
gerente de desenvolvimento de mercado, quem fica à vontade para se apresentar, enfim. André, muito obrigado pelo convite. Em nome da Raix, eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui conversando. Uma satisfação conhecer a Luciane. Já havia ouvido falar muito de você pelo professor Telmo, então que bom conhecer e poder trocar uma ideia. Eu sou engenheira agrônoma de formação pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, lá de Dois Vizinhos. Atualmente eu exerço a função de gerente de desenvolvimento de mercado na Raix Biosoluções. A minha atuação é nacional. E aí eu tenho a oportunidade de conhecer várias mulheres que atuam na liderança do agro e também ver vários cenários de sustentabilidade que a gente vai poder agregar e conversar muito aqui também. Hoje a gente consegue, né, agregar muito e ver, acredito que a Luciane vai conseguir também trazer esse panorama de como que eram as mulheres lá atrás, né? Quantidade de mulheres que a gente via no agro, né, Luciane? Comparado com hoje, né? Como que a gente vê essa inserção feminina também em vários cenários. E hoje a gente consegue observar essa crescente da expressão feminina e como que a gente consegue também trazer, às vezes, novas visões e incrementar no que a gente vê no espaço de trabalho e cada vez mais agregar no potencial produtivo do país. Perfeito, é um assunto, né, muito importante aí, nós vamos discutir e que cada vez mais, né, nós sempre batalhamos por isso e buscamos justamente maior oportunidade de mercado, de respeito principalmente, né, enfim, uma série de fatores em que o ingresso da mulher e o seu lugar, né, no mercado de trabalho vem ganhando destaque, e essa questão também de liderança e de buscar cada vez mais estar presente e pensando, liderando iniciativas do agro é importante. Só para contextualizar nosso primeiro questionamento, para que vocês possam trazer essas informações, recentemente na nossa universidade, que eu, né, ministro as minhas aulas, onde eu estou lotado, que é a Federal do Rio Grande do Sul, recentemente nós tivemos o mesmo número de formandos, né, ou de formandas igual a de formandos, ou seja, a mesma quantidade de engenheiros agrônomos eram de engenheiras agrônomas saindo na mesma formatura. Para isso, até o então diretor, no seu discurso, ele falou, olha, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois de 100 anos, né, chegamos nesse ponto de apenas agora nós conseguimos, né, ter a mesma quantidade, né, de engenheiros agrônomos e agrônomas sendo formados na mesma turma. E depois das próximas turmas, esse número virou mais engenheiras agrônomas do que engenheiros agrônomos. Isso, claro, mostra que o mercado, que o entendimento da sociedade mudou, isso é positivo. E também o mercado busca justamente para, em muitas oportunidades, dar oportunidade de liderança e de desenvolvimento do setor, né? Mas nós sabemos que nem sempre é fácil e que os desafios são inúmeros, né? Claro, no universo de gerente de desenvolvimento e também de produtora, mas também de, né, como a Luciane falou, que atuou, né, na cooperativa, quais foram os principais desafios, talvez que vocês vão voltar bom no passado, nem tão distante, que vocês enfrentaram, e qual que é os desafios hoje liderando propriedade, liderando ou, né, um time de desenvolvimento? Como que isso ainda vocês enfrentam? Quais são as principais dificuldades que vocês têm? Podemos conversar com a Luciane. Eu vejo assim, que a mulher, ela sempre esteve presente, vamos dizer, no meu início da carreira, no campo, que era onde eu mais tinha o contato. Então a mulher sempre esteve presente no campo, mas ela numa maneira mais sem aquele posicionamento. Ela participava de decisões, muitas vezes lá dentro da porteira. E o que a gente vem observado é que nesses últimos 10 anos, a mulher foi buscando cada vez mais capacitação, foi se posicionando, buscando inovações, tecnologias e implementando isso dentro da propriedade. Porque a gente sente que a mulher tem um olhar
muito forte e muito humanizado também com a parte de dar continuidade ao negócio. E aí ela conseguiu muitas vezes levar os filhos, levar os sobrinhos, levar esse conceito de sucessão, de governança de uma forma mais organizada para dentro dos membros da família, porque tudo é mais fácil quando a família está bem, quando os negócios vão bem, e introduzir essa nova cultura, tanto de gestão, tanto do operacional. E eu vejo isso no círculo de amigas agrônomas e produtoras, como elas têm esse olhar e essa observação. Eu acho que isso traz também muita longevidade para o negócio. Quando eu me formei, foi uma das menores turmas, eu acredito ter sido a menor turma. Nós nos formamos em 9 agrônomos, entraram 60 e saíram 9. Foi em 96, ali depois do ano da securitização, né? E ali não dava 20% de mulheres, não, tinham 2 de 9. E hoje a gente vê que isso mudou, como o André já colocou. Se nós pegar os dados do IBGE de 2017, tinha 1 milhão de mulheres liderando as propriedades no campo. Isso dá 19% das propriedades. Quando pega mulheres que estão junto com o marido, com o filho, com o pai, esse número quase dobra. Então elas vinham já num movimento, né? E hoje a gente vê muitas mulheres, não só no campo, mas no agronegócio, como a Ana, em empresas, né? E aí eu trouxe aqui até dados de uma pesquisa que foi feita pela BAG, a Agroligadas, com 408 mulheres do norte ao sul do Brasil, onde a média da idade são mulheres jovens, média de 40 anos, onde 70% dessas mulheres têm curso superior. De um alto nível, né? Um alto nível. Então, englobando no agro, né? Não só no campo. E elas ainda acreditam que 64% delas ainda têm uma percepção que existe uma desigualdade, né? Que é um número que aos pouquinhos a gente sabe que isso aí vai desaparecendo. 93% delas têm orgulho de estar trabalhando, de estar na posição que conquistaram. Então a gente vê como a mulher está posicionada dentro do agronegócio, embasada em conhecimento, tomando decisões, sentando à mesa para tomar decisões de igual para igual. E isso está refletindo. A gente vê até na divulgação do agro, né? Como elas estão levando o agro para dentro das escolas, para dentro das casas, para a sociedade e para o país todo, né? Uma característica muito forte que a gente vê, acho que a Luciane, ela consegue até me ajudar, né? Quando a gente compara o agro de 20, 30 anos atrás, a gente vê hoje um agronegócio muito mais inclusivo, né? Não só na parte feminina, mas em várias vertentes dessa questão de sucessão familiar. Eu lembro quando eu estava no ensino médio e a gente falava sobre o êxodo rural que estava ocorrendo, né? Muitos adolescentes, eles não viam mais o campo como uma oportunidade de vida futura. Então eles iam para a cidade, eles faziam faculdade e lá eles ficavam. Hoje é muito comum, eu falo por rodar o Brasil, é muito fácil você encontrar pessoas que foram fazer faculdade fora e eles retornaram para casa. Então o êxodo em algumas regiões provavelmente ele continuou, mas essa visão, e muitas vezes muitas mulheres que elas foram fazer faculdade fora e elas voltaram. Até esses dias a Raix, ela também tem um podcast e a gente também entrevistou uma produtora em Rio Verde, a Monique, que ela fez, a família dela já tinha propriedade, ela fez faculdade fora e aí ela voltou e assumiu os negócios da família. Ela junto com o irmão, mas hoje quem coordena tudo lá é a mulher. E quando você conversa com ela, assim como a Luciane, eu ainda não sou mãe, pretendo ser, mas é equilibrar pratinhos, não é, Luciane? É ser mãe, você
ser produtora, você tem uma voz ativa, né? Então, esse universo inclusivo de várias funções e estar muitas vezes ao lado do esposo para tomar essas decisões, mas muitas vezes é uma mulher que ela toma decisão sozinha e o marido ele tá cuidando de outras coisas, né? Então, que ela muitas vezes é a cabeça pensante do negócio. E quando a gente fala de produtoras, isso cada vez está mais pungente, que a gente vê no Brasil. Mas quando eu falo de empresas, hoje muitas empresas, quando elas abrem uma vaga, elas direcionam para o mercado feminino. Essa é uma vaga exclusiva para mulher. A minha primeira vaga, quando eu entrei para o mercado de trabalho recém-formada, ela era uma vaga exclusiva para mulheres. Então, ela não estava descrita no edital da vaga, mas essa era uma vaga que eles vão contratar mulheres. E hoje é muito mais comum você ter vagas que elas são direcionadas para o público feminino. Então, as empresas elas foram buscando agregar mulheres, e aí é comum você encontrar muitas estagiárias, né, que elas estão iniciando seu trabalho, muitos programas de trainees em cooperativas, que é onde você tem uma força feminina muito interessante. As próprias cooperativas elas abrangiram muito, e hoje a gente tem muito corpo técnico feminino. Então, é muito interessante, e eu acho que isso se deve a pessoas como a Luciane, que servem como representatividade, né? A gente olhar pessoas como a Luciane, que tem uma trajetória admirável, e falar, olha, eu consigo chegar lá também. É muito trabalho duro, né, Luciane? Não é fácil, muita dedicação todos os dias, mas a gente consegue chegar lá também. Eu vejo assim, que no início da carreira, lá em 1996, era muito técnico, né? Você focava muito na parte técnica, você tinha que conhecer muito o campo mesmo, né? A agrônoma tinha que ter um pulso muito forte lá, solo, doença, praga, toda essa parte técnica, a parte lá do operacional, né? Hoje, isso já está muito especializado. Tenho especialista aqui nas coberturas, tenho especialista em pragas, especialista em fitosanidade, em sementes. Então, eu acredito que já é um trabalho mais leve já. Você não tem aquela sensação que você carregava de ter a obrigação de saber de tudo, de todas. Tu estava lá trabalhando na cooperativa, vinha uma pessoa pedir de feijão, outra de batata, outra de moranguinho, e você se sentia na obrigação de dar conta de tudo. E hoje a gente sabe que cada macaco no seu galho, né? Um vai passando pro outro. Trabalho em união, né? E aí tem espaço para todos. E eu acho que a mulher soube muito bem nesse contexto e pegando pontos que de repente estavam ali para serem ocupados. E a mulher teve essa percepção, e hoje nós temos profissionais desde a parte técnica, a parte financeira, a parte gerencial, né? Com esse olhar mais, até dá para dizer um pouco mais humanizado. Não que os homens não tenham, mas de repente a quantia de tarefas que ficava para eles deixava isso um pouco, né? Robotizado, né? Em segundo plano. Isso. Né? Com certeza. E até a parte, às vezes, de administração, que acho que foi a Ana Paula comentou, né, de você simplificar, às vezes sentar, né, você vou organizar aqui em planilha, em folha, de organizar, fazer uma simples organização, é menos comum, pelo menos, o que se nós vemos em estudos, né, ser muito menos atrativo ao homem, né, de ter esse grau de detalhamento, de organização. E claro, a gente sabe que essa parte financeira, de organização, de administração é o básico, enfim, e ajuda muito para que nós possamos pensar lá na rentabilidade, na eficiência de produção, muito mais, né? Então, também eu acho que a ideia era, claro, nós estamos falando em adição de ações, né? A adição da atividade, né, junto da mulher, que é o caso, né, da propriedade, né, junto com o homem, né, ou com o marido, esposo, para, né, ajudar, dividirem, né, a tarefa ou a responsabilidade. E claro, quando você vai para o setor privado, que você precisa muitas vezes, né, de
uma série de fatores, e aí às vezes é até a própria limitação que nós temos nas universidades hoje. Nós não temos nós da agronomia, uma ampla experiência em aprofundamento, né, de gestão, de equipe, enfim, que é um desafio também, em que às vezes até o público feminino ele consegue ter, vamos dizer assim, um pouco mais de jogo de cintura para lidar com essa questão, né, de organização, de gestão de equipe, enfim, a gestão está intrínseca ali, né, faz parte. Então é desafiador, né, também esses 2 pontos assim, que vocês ressaltaram também. E aí, indo para o nosso próximo questionamento, vocês abordaram esses 2 assuntos, né, que das dificuldades, dos desafios, né, de início de profissão, né, e também os desafios atuais. Pensando em migrar, ou vamos tentar juntar uma questão de sustentabilidade do agronegócio hoje, né? A gente sabe que, né, são inúmeras possibilidades de falar de sustentabilidade. Na visão de vocês, exercendo essa liderança, pensando do setor privado, mas também, né, do setor produtivo, como que vocês enxergam essa questão de dificuldade? Como nós podemos nos tornar mais sustentáveis no agro brasileiro diante das experiências que vocês terem? Podem ser a Ana Paula, quer usar? Eu acho que... Eu vou iniciar aqui, mas eu acho que eu e a Luciana a gente vai fazer um troca-troca, porque é um assunto que, assim como a liderança, né, feminina, ela vem tomando um palco cada vez mais maior, a sustentabilidade ela vem cada vez mais tomando mais espaço nas conversas. E aí, como as mães falam, se não é por amor, é por dor, né? Porque ou a gente vai por adesão, porque faz sentido hoje na atual concepção do meu negócio, da minha gestão, eu entendi que faz sentido, como eu tive uma breve conversa aqui com a Luciane, pelo sistema que a gente conversou pouco ali, você já falou, eu faço isso e aquilo, a gente vê que ela já está avançada quando a gente compara com 90% de muitas propriedades do Brasil. E a sustentabilidade, querendo ou não, ela vai ser uma consequência. Ela vai precisar ser uma consequência porque a gente vem acompanhando vários impactos climáticos que vêm acontecendo e a gente precisa se proteger, né? Então, e acredito que essas práticas mais sustentáveis, né, em toda a estrutura do agronegócio, ela faz muito sentido cada vez mais porque o Brasil, né, o agronegócio brasileiro, ele vem passando por anos de vacas magras, principalmente aqui no sul, né? Então a gente não tem estabilidade climática, né? Hoje até a gente conversando aqui com algumas pessoas durante o congresso, a gente ainda não sabe como que vai ser a nossa safra de soja, se a gente vai ter bastante água, se a gente vai ter uma temperatura bacana, a gente vai ter estiagem quando? Vai ser em dezembro? Vai ter. Vai ser em dezembro? Vai ser em janeiro? A produtividade do trigo, né? A gente estava conversando antes. Aqui, a produção de trigo, ela tá no momento que, se faltar chuva, tá tudo bem. Mas lá no Paraná, a gente começou já a ter a colheita de trigo. Se chover agora, eu perco em pH, né? Eu perco a minha qualidade do trigo. Então, a sustentabilidade, ela está cada vez mais sendo pauta comum. Muitos produtores ainda, eu acho que um principal desafio é a questão cultural, né? A questão de sempre fiz assim, deu certo. E aí, quem sabe, a questão de gestão, será que realmente está dando certo, né? E é um ponto que a Raix, ela trabalha muito forte, que é a questão de estabilidade produtiva. Não é prometer o teto produtivo todos os anos, é produzir bem, mesmo no ano que você não tem tantas condições de produzir bem. É não produzir mal no ano onde que eu não estou tão bem assim, que eu não consigo depender de chuva, né, que o ambiente não está me ajudando. Então, a sustentabilidade, ela é um assunto que ele está permeando. Alguns produtores já entenderam que precisa fazer parte do pacote aí de manejo, mas ele não sai mais. Sustentabilidade é um caminho que a gente vai estar entrando. Não tem como voltar atrás a partir de agora.
O que você acha, Luciane? Bom, eu concordo com tudo que a Ana falou. Só vou dar mais uma pinceladinha no assunto anterior. Claro. Um dos maiores desafios que eu vejo nós como mulher é a gente conseguir conciliar tudo isso com a família, com os filhos, e Verdade. ter essa harmonia. Porque muitas vezes a gente sempre diz, tá tudo bem, tá tudo sob controle, e queira ou não, a mulher se sobrecarrega. Porque ela não pode ser indiferente com a casa, com a família e com os filhos, por mais que ela tenha, né? E ela precisa de um apoio, ela precisa que tenha o apoio, que tenha o apoio da família, que tenha o apoio dos filhos, que tenha o apoio dos sócios, do marido e etc. Em termos de sustentabilidade, Ana, eu concordo exatamente com tudo que você falou. E eu vejo assim, ó, a parte de sustentabilidade, eu vou dividir em 3 partes. A parte ambiental. Acho que a parte ambiental, nós somos nota 10. Nós preservamos ali mais de 66,8%, né, se não me engano, 66,2% do nosso território é preservado. Nosso Código Florestal ele é usado de exemplo, né? Em vários... É o nosso código mais rígido do mundo. A agricultura, a área agrícola é 7%. Até o professor passou aqui hoje de manhã na palestra. Segundo o Campo Limpo, 93% das nossas embalagens vazias são recicladas. Eu, quando trabalhei na Cotrijal lá, faz 17 anos que eu saí, eu era até responsável pelo depósito lá, que ficava um depósito aqui, depois era transferido para Sundo. Hoje nós já temos o depósito em Carazinho. Então, assim, ó, e o maior interessado na preservação é o produtor. Porque se ele usar culturas e coberturas, que é o que a Raix e a Ana trabalha, né? É a saúde do nosso solo. Então, para nós, preservar, cuidar do solo, cuidar do todo esse bioma é o nosso maior tesouro. É dali que nós vamos tirar os nossos frutos. Então, nós somos os maiores interessados. Com certeza. Então, eu acho que a parte ambiental, eu coloquei assim, ó, nós somos 9,9, para não dizer 10. A parte social, a gente vê aí os produtores sempre envolvidos com a comunidade, né? Olha que hora nesse evento envolve toda a comunidade, envolve vários setores. A gente vê as empresas sempre ajudando, sempre colaborando dentro da propriedade, até as mulheres com um olhar nessa parte sustentável, a parte social, a boa convivência, a boa moradia, que todos trabalham com condições, com boas condições, porque tudo isso gera produção. Uma pessoa satisfeita, morando por um lugar satisfeito, trabalhando, não deixa de ser sustentabilidade, né, social. Sim. E hoje eu vejo nos nossos pilares mais delicados a parte financeira e de governança. Porque a gente fala nessa parte de gestão, desde que eu me formei, a gente tentar... a gestão, ela tem que vir do proprietário, né? E é uma parte delicada, porque tem muitos métodos, tem muitos softwares, tem muitas oportunidades e maneiras de fazer, né? E a gente vê que isso é uma parte extremamente delicada, porque é baseado nisso que a gente toma as decisões, muitas vezes de investimento, de ver se o nosso negócio está com saúde financeira e principalmente quando nós passamos por 5 anos difíceis. 5 anos ou de seca, a maioria de seca, de enchente. Nós não fizemos nenhuma cultura inverno e verão cheia. Ou nós frustramos no inverno, ou nós frustramos no verão, ou nós frustramos nas duas. E aí que a parte de gestão financeira, ela é importante. Não que ela vá te salvar, mas ela vai te mostrar um pouco mais claro aonde que tá os teus gargalos. Porque cada um é um, né? Cada um investe de uma maneira diferente. Cada um retira do seu negócio de uma maneira diferente. E se nós pegar nós aqui, juros é nós temos aí 4 fatores que levam praticamente
70% do nosso custo, se botar 5 fatores, eles levam 80% do nosso custo fixo, que é juros. Por mais que o juro da agricultura às vezes pode ser um pouquinho diferente, mas ele é um juro alto para a nossa atividade. Arrendamento, os nossos encargos com folha de pagamento, né, com funcionários e toda essa parte. Os combustíveis, que antigamente era uma coisa assim que era quase, não era muito observada. Hoje nós temos os combustíveis com custo altíssimo. E mais, o produtor precisa vender, né, o setor laboral. Então, são fatores, poucos elementos que levam muito, tirando os investimentos que a gente sabe que são altíssimos. E aí tu pega a situação que a gente vem vivendo, insegurança jurídica, insegurança política, clima, que a gente não sabe, a perspectiva é de ser um ano com veranicos mais estendidos, para não dizer laninha, né? Que a gente não sabe se é novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, que muda totalmente pegar a soja numa fase vegetativa ou pegar a soja numa fase reprodutiva, que a diferença de água, a exigência da cultura é diferente, né? Então eu acho que tudo isso é sustentabilidade. Então tem fatores que eu acho que nós esquecemos muito, e tem fatores que a gente controla e fatores que a gente não controla. E a sustentabilidade, ela não fica só no campo, né? Ela vai para casa também, para a questão do financeiro, né? Como a Luciane falou. Conforme a sustentabilidade que eu tenho numa safra, né? A rentabilidade que eu tenho numa safra, ela impacta totalmente nos projetos a longo prazo de toda a família, né? Porque, como a Luciane ela trouxe, o solo é o bem mais valioso, mas se eu não cuidar, eu impacto muitas vezes o projeto de um filho estudar fora, né, de um projeto de trocar algum maquinário que vai fazer muita diferença para a próxima safra. Então a sustentabilidade ela impacta todo o país, conforme a Luciane trouxe, mas quando eu trago ela para dentro da propriedade, ela impacta o meu bolso para aquele ano, né? Como que eu vou pagar as contas, como que eu vou fazer um mercado, como que eu vou pagar muitas vezes um plano de saúde, né? Às vezes então a sustentabilidade ela é global, né? A gente tem que olhar para todos os pontos que a gente trouxe aqui, mas é a sustentabilidade também do dia a dia, né? Muitas vezes alguma prática, outra que ela pode ajudar, mas muitas vezes isso da questão de governança também, que a gente pode ter um incentivo diferente que a gente consegue acompanhar de outros países e que poderia muitas vezes ajudar a gente a virar o jogo, né? Ou pelo menos fazer a nossa roda girar de uma forma mais leve do produtor rural. Falando ali, como Ana, você colocou em solos, e eu sei que vocês trabalham forte, né, com solos, com proteção, com plantas. Eu não lembro se faz 3 ou 4 anos, a gente fez um trabalho onde foi avaliado o cadastro ambiental rural da nossa propriedade e de várias outras, né? E ali eles avaliam os riscos. Qual é o teu maior risco? E para minha surpresa, o maior risco é erosão. Olha só. Você jamais vai pensar qual é o maior risco ambiental. De repente vazar um defensivo do pulverizador. De repente, sabe? Alguém se contaminar. Você já vem pensando. E não, o maior risco é o solo, é a perda do solo. Solo desprotegido, né? Porque aqui na nossa região, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem bastante terrenos declivosos, Nós estamos aí com chuvas. As chuvas, elas estão vindo não em vários dias, mas menos dias com volumes altos. Isso. E isso, em cima de um plantio, causa um prejuízo enorme que a gente não consegue nem calcular. Então, o produtor realmente, ele fica à mercê, né? Ele perde e nem sabe, não tem nem como calcular tanto que ele perdeu. Sim. A sustentabilidade no agro, ela tá concentrada no solo. Porque, por exemplo, esse problema de erosão, se o meu solo não consegue captar, eu perco o solo, né? Então, o solo, ele é a resposta de... Quando a gente pensa no agro, ele é a resposta de quase todas as nossas dúvidas. Por isso que o solo, ele é o bem mais valioso. Ele é quem vai pagar as contas, ele é quem vai me dar uma safra boa. Eu tenho que me preocupar quando chove bem, quando não chove, porque ele vai ser meu reservatório de água também,
né? Então, a gente aumentar essa capacidade de infiltração, eu me preocupar com a parte biológica, né, Luciano, que a gente estava conversando antes, que ele ainda é tão pouco discutido, por mais que a gente tenha tido um boom de biologia, mas ainda tem muitas dúvidas, parte química, parte física. Então, são pontos que a gente, como Raix, trabalha muito, mas é muito bacana encontrar produtores como a Luciane, no meio das nossas, dos dias, da nossa rotina, que conversam a mesma língua que a gente, né? Porque a gente vê que tem solução, né? Com certeza, produtores como a Luciane, anos como esse, né, que a gente tá instável, a preocupação dela é grande, mas não é tão grande como um produtor que está fazendo um manejo bem diferente, um manejo bem convencional ainda. As preocupações, elas mudam. Com certeza, né? Um sistema produtivo organizado, né, que foi o que vocês falaram até agora, traz com certeza esse benefício, não vou dizer calma, não dá para a palavra mais certa, mas traz essa preocupação talvez um pouco menor, porque você sabe que todo aquele cuidado que você teve, eu costumo dizer que é o segundo maior patrimônio do agricultor. O primeiro é aquele conhecimento, seja ele conhecimento empírico, que veio do avô, enfim, mas que ele que cuida daquele patrimônio que ele só, aquela propriedade. Então, depois do conhecimento, para mim, é o maior patrimônio do produtor. Então, ele conseguir manejar tudo isso, né, trazer dessas, o CEO preparando, que é justamente o assunto aqui do nosso evento de hoje, desse ano, deixa ele um pouco mais tranquilo, não muito, porque a gente sabe que a agricultura é investimento de alto risco, uma fábrica a céu aberto que está propensa a acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Enfim, né, para nós encaminhar já para o nosso bate-papo, foi muito proveitoso e nós conseguimos ter a dimensão, né, do que vocês têm atuado na liderança em diferentes cenários do agronegócio. Gostaria de ouvir as considerações finais de vocês, juntando, né, tudo que vocês falaram, pensando em questões de estabilidade climática, essa pauta que é uma pauta constante, pensando em, né, aquela questão de solo, podemos colocar carbono também, né, capacidade de sequestrar carbono, enfim, um ponto, né, todo mundo diz que o animal, enfim, a agricultura é a atividade que mais emite carbono. Pelo contrário, né? Se fosse fazer um balanço, e aí existem inúmeros estudos, né? O que eu me lembro de cabeça é um estudo que traz que entre saldo positivo e negativo nós temos talvez 2%, né? Toda atividade, nós como seres humanos morando na cidade, nós estamos emitindo carbono. A questão é que a agricultura é a atividade com maior potencial de sequestro de carbono, que em toda a sociedade acaba produzindo também. Então, às vezes, né, posicionamento dizendo que pensando em mudanças climáticas, enfim, não vou entrar nesse assunto porque o tema do nosso podcast é outro, mas trazer todo esse desafio família que vocês falaram, né? Eu também, né, sou pai recentemente e sei esse desafio, né? Trabalha às vezes de dia preocupado com a família e de noite ainda continua com a preocupação e trabalhando ainda para poder dar conta de todas as atividades que nós lideramos, que nós fazemos. E o lado bom é maravilhoso ter um bebê, um filho, enfim, mas tem essa preocupação, né? Levar, né? Conciliar tudo isso é desafiador, né? Muito mais, claro, para a mulher, porque por série de questões acaba sendo também mais desafiador, né? Conciliar tudo isso. Mas eu queria botar nessa fala final de vocês, já agradecendo mais uma vez, questão de gestão de equipes, né? Ou de times, gestão de pessoas na propriedade. Nós temos, às vezes, a nossa família, né? E o nosso time mais próximo, que nós temos uma liberdade maior de gerenciar, mas pensando no todo, né? Quais são os desafios também que essa gestão de equipe dificulta? Não, ela acaba
aumentando os desafios de liderança lá no campo? Podemos começar pela Luciane? Podemos. Eu vejo assim, ó, que gestão da família no negócio, eu tenho uma irmã, nós somos sócias já há 25 anos na propriedade. E eu acho que quando os papéis de cada um fica claro dentro do negócio, eu acho que é um negócio perfeito. Então, por isso que eu vejo que que a gente fala em governança, né? Mas eu vejo que essa transparência dos papéis e do negócio com diálogo, eu acho que é o que dá prosperidade. Aqui, as propriedades não são propriedades grandes como são Mato Grosso, Goiás, então o número de colaboradores é menor. Eu não sinto assim maiores problemas. A maior dificuldade é ter pessoas capacitadas, né? Claro que isso depende do produtor de oportunizar a capacitação, mas é de reter essas pessoas, porque muitas vezes não tem espaço para todos da família dentro da propriedade, da família dos colaboradores. Então, tu não pode contratar todos. E aí ficam pessoas ociosas. E eu acho que isso é uma das dificuldades. É ter espaço para a família toda dos colaboradores dentro do negócio. E o que acontece? Quando uma pessoa não está feliz ou satisfeita, é óbvio que ela não vai permanecer, né? Então, eu acho que esse é um pouco de dificuldade. A Luciane, ela trouxe muita questão de gestão relacionado com família, né? Primeiro ponto que você trouxe. E a questão também profissional. Eu posso ir muito para esse lado profissional e eu acho que eu vou muito de encontro ao que você trouxe, Luciane. Quando você trouxe a questão de retenção, né, de profissionais, quando eu olho para o outro lado e eu estou procurando profissionais, eu preciso encontrar profissionais que estejam alinhados com o meu propósito, né, com o propósito da empresa, que elas busquem, né, principalmente numa organização privada, né, que seria o caso da Raix, quando a gente trabalhar com um propósito diferente, ele exige profissionais diferentes também, então que entendam isso, mas que quando você encontra e você forma aquele time, é muito fluido, né? Então, e também o que eu vejo muito de gestão, faz pouco tempo que eu tô nesse ramo de gestão, mas sempre gostei muito. Tive ótimas pessoas que me inspiraram atrás, hoje também, e a comunicação é a chave, né? Eles estavam falando, quando os papéis estão bem divididos e há transparência, isso é a tradução de comunicação. É você conversar quando está com alguma dúvida, é você explicar, ó, esse aqui é o papel seu, esse aqui é o meu, eu vou até aqui, você vem até aqui. Tá? E esse é o nosso propósito, a gente tá no mesmo barco e a gente tá remando para cá. E aí, a gente só vai fazendo alguns ajustes de vela conforme o vento muda, né? Mas a gestão, ela é desafiadora todos os dias, mas ao mesmo tempo ela é recompensadora todos os dias também quando a gente alcança os nossos objetivos. Perfeito. Para nós finalizar, gostaria de propor uma fala de considerações finais, mas mais um desafio ou um convite para que vocês possam fazer para as nossas alunas, as nossas produtoras, as nossas consultoras e para todas as meninas, mulheres que estão nos assistindo, que pertencem ao agro, e talvez nós possamos estar plantando sementinha no agro e vindo as pessoas, vindo as mulheres, para que vocês possam motivá-las, né? Trazendo essa questão de liderança. Quando fala nossa liderança, no primeiro momento eles dizem, a pessoa tem uma recebibilidade, depois de anos, toda grande responsabilidade, ou toda grande liderança também tem muitas responsabilidades e muitos desafios, né? Para que vocês possam deixar essa mensagem, né, encorajando e fazer esse convite para que elas sigam firmes na caminhada, né, diante da experiência que vocês nos trouxeram, da caminhada que vocês têm até
até hoje. O que vocês podem passar para elas de polvilho e de motivação? Ana, Luciane, fiquem à vontade. Eu vejo que, em primeiro lugar, ele buscar a capacitação. A pessoa tem que buscar a capacitação e ver em qual área que ela se adapta. O que ela gosta dentro da atividade, porque a atividade é muito ampla, né? O negócio é muito amplo. Buscar capacitação e se posicionar. E aí o resto é consequência. E eu acho que as mulheres, elas buscam muito capacitação, elas buscam muito, né? E eu acho que isso é muito importante. Eu acho que, adicionando ao que a Luciane falou, tenha mulheres inspiradoras próximas de você. Se não conseguir próxima, mas que você tenha algumas pessoas para se inspirar. Porque terão dias mais fáceis, terão dias mais difíceis, e aí eu vou compartilhar o meu lema, que quando tá muito difícil, eu falo que eu vou desistir amanhã, e eu nunca desisto. E depois de uma boa noite de sono, você não desiste mais. Então, é o que eu penso, né? Tem dias que tá tudo, parece que tá tudo sob controle, né, Luciane? Aí tem aquele dia que você fala, nossa, poderia ter sido melhor. Deixa pra desistir amanhã. Então, Joy, Luciane e Ana Paula, gostaria mais uma vez de agradecer a disponibilidade dessa conversa. Acho que foi, né, uma conversa que gerou, com certeza, inspiração para as nossas mulheres do agro. Eu acho que esse desafio de liderança, a gente sabe que liderança sempre tem esses desafios. A nossa vida, né? Nossa vida sempre vai ter momentos em que vão exercer ou vão requerer uma quantidade de empenho, gasto energético muito grande para superar esses desafios. Mas primeiro, né, eu vejo que a nossa questão, a nossa vontade de querer liderar a nossa caminhada é o mais importante, né? Tomar as rédeas da nossa vida e, como vocês muito bem falaram, né, não desistir, buscar conhecimento ou aperfeiçoamento e insistir na caminhada, buscando esse rumo que é o nosso sol aí brilhando e buscar na direção dele. Certo? Então, mais uma vez agradeço a participação de vocês. Para nós finalizar a nossa gravação, então eu deixo sempre para falar no final, me apresentar no final, né? Sou o professor André Viana, Faculdade de Agronomia, coordenador do projeto Agroextensão. Em nome de toda a nossa equipe aqui que está nos bastidores, também gostaria de agradecer então o Matheus Dor, que é a nossa presidente do Congresso do 7º Congresso Sul-Americano da Agricultura de Precisão, professor Theo Amado, também pela sua equipe da parte técnica,